Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente. Bar, churrascaria e pizzaria. Estamos juntos em mais um programa Fé e Vida. Eu sou o Padre Jairo Silva e peço licença para adentrar em sua casa através da nossa VIM TV ou através da internet, você que nos acompanha pela rede. Hoje, iniciando mais um programa, eu quero apresentar para você os nossos patrocinadores, restaurante Esquema Quente e também a água mineral viva. Começando mais um dia de trabalhos, hoje é um dia de trabalhos especial. Muitas vezes eu trago assuntos relacionados à fé, mas hoje eu quero trazer uma conversa com uma pessoa que eu conheço desde que cheguei em Montes Claros, há praticamente 20 anos, e que acompanho os trabalhos dessa pessoa. Se não me engano, talvez eu não esteja tão atualizado, se não tiver, me corrija, na sétima arte, é isso? A sétima arte é cinema, né? É cinema. Artes cênicas. Artes cênicas. Artes cênicas. Então seria, quando vocês trabalham como atores, vocês estão fazendo uso de qual arte na categoria aí? Artes cênicas. Você consegue me lembrar? Nas artes cênicas. Aldo Pereira, gente, vem hoje para a nossa poltrona e nós vamos conversar um pouco sobre a arte, porque ainda que o programa Fé e Vida seja um programa que sempre traz assuntos religiosos, eu quero lembrar você que nos acompanha de casa que a arte traz uma riqueza muito grande para a existência humana. É um movimento, né? É um movimento que de fato favorece a vida humana e transmite conteúdos, não só na dimensão da informação, mas também na dimensão lúdica e na formação de consciência através de produções que podem de fato trazer às pessoas um novo olhar sobre realidades importantes da vida e acaba favorecendo para a fé. Mas antes da gente conversar sobre esses assuntos todos, que eu de cá não entendo tão bem, o assunto é dele, pois a cadeira é dele, nós queremos saber quem é Aldo Pereira. Muita gente conhece. Eu disse que já conheço há 20 anos. Imagino que ele nem fazia. Outro dia eu o abordei na rua e falei assim: olha, conheço o seu trabalho há muitos anos. E como a gente lida com muita gente, talvez ele não me conhecesse, assim como muita gente me conhece sem que eu os conheça. Hoje, para começar a nossa conversa, vale perguntar: quem é Aldo Pereira? Aldo Pereira é um amante das artes, né? Principalmente das artes cênicas. Eu estou envolvido nas artes cênicas desde 1976. Comecei lá em Janaúba com o Jackson Antunes. Só 41, quase 42 anos. Exatamente, 42. Comecei com o Jackson Antunes e mais 3 amigos lá em Janaúba. A história do Jackson Antunes, o ator que todo mundo já conhece, um ator premiado. Sim. No Brasil e até fora do Brasil. Ator da Rede Globo, agora pertence ao primeiro escalão de atores. Sim. Ele começou juntamente comigo, lá em Janaúba, em 1976. Né? Ele, o Vilmar Soares, o Paulo Campos, eram 4 jovens sonhadores, né? A gente gostava muito de ir ao cinema, via os filmes, e a gente queria ser como aquelas pessoas que apareciam nos telões dos cinemas. Aí eu falava com ele, para a gente começar, a gente tem que começar pelo teatro, porque quem está aí nesse telão já passou pelo teatro e tal, para chegar nesse telão aí não é fácil não, mas para fazer teatro fica mais próximo da gente. Sim. Como que é isso? Escreve-se um texto, ou então acha-se um texto, ensaia e depois apresenta. E foi aí que começou a nossa história nas artes cênicas, a minha, a dele. Hoje o Vilmar Soares não é mais
das artes cênicas, ele se transformou em prefeito de Nova Porteirinha, foi reeleito, acho que umas 2 vezes, está na área política, né? Sei. O Paulo Campos já faleceu, o Jackson mora no Rio de Janeiro, e eu estou por aqui, em Montes Claros, segurando a onda aí, segurando a peteca, como diz o outro. Fazendo as coisas acontecerem aqui, né? Com certeza. Isso é importante. Mas, nascido em Montes Claros? Não, eu sou nascido em outro monte, Monte Azul. Ah, outro monte. Eu falei assim, essa cidade eu não conheço, agora eu entendi, Monte Azul. Nasci em Monte Azul no ano de 1958. E agora o pessoal vai fazer o cálculo aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta, uma consideração aqui. Nós sabemos que, por exemplo, se fala de Montes Claros porque quem vem de Brasília, Distrito Federal, para cá, quando avista Montes Claros à distância, há de fato uma certa luminosidade que clareia 2 montes que tem aqui, né? Com certeza. E aí por isso deram o nome de Montes Claros, o que até edificou a região, porque era Arraial das Formigas, né? Com certeza. Melhorou. Virou até uma peça de teatro. Virou uma peça de teatro. Com direção de Eduardo Brasil. Olha só. E Monte Azul seria também reflexo, deixa o ambiente azul? Você sabe dizer alguma coisa sobre esse sentido? Ou vai ser objeto de pesquisa daqui por diante? Eu acho que vai ser objeto de pesquisa, porque lá não tem um Monte Azul, né? Se tem, eu não me lembro. Eu também saí de Monte Azul pequenininho, saí com 12 anos. Saiu pequenininho. Eu saí de Monte Azul com 12 anos, fui morar em Brasília, Distrito Federal. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro, voltei para Minas, e aí acabei estabilizando em Montes Claros. Ô Aldo, você colocou para nós que você faz parte de um grupo de 4 pessoas, né? O quarteto, né? Sim. Um prefeito, outro hoje ator consagrado na Rede Globo, né? Do primeiro escalão, como você dizia, um falecido. Que era artista plástico. E você, ator consagrado, representação forte do norte de Minas. Ah, que bom, obrigado. Viu? Então, assim, mas como é que começou tudo isso para a sua vida? Essa relação com a arte? Você dizia que vocês iam ao teatro, aquela coisa toda. Como é que foi o processo formativo para você? Quando eu morei no Distrito Federal... Então você foi... Foi mundo afora também nas suas buscas? Sim, eu saí de Monte Azul com 12 anos, fui morar no Distrito Federal, numa cidade chamada Ceilândia. E aí foi a primeira vez que eu vi televisão na minha vida. Ah, foi? 1970. Nós chegamos lá em 69, mas foi no ano de 1970 que eu vi televisão pela primeira vez na minha vida, preto e branco. Preto e branco parecia que era colorida, porque eu fiquei tão fascinado com aquele... coisa extraordinária. Com aquela tecnologia, que eu queria ser como as pessoas que apareciam na televisão. Então, na cidade onde a gente morava, só tinha uma televisão. Só tinha uma casa que tinha uma televisão. E a mulher cobrava ingresso da gente para assistir televisão da casa dela. Em terra de cego, né? Porque Quem antes, tem um olho é rei. Antes, aglomeravam-se as pessoas na frente da janela dela, na porta lá, e aquela confusão, cada um brigando, cada um buraquinho assim, para poder uma brechazinha para poder ver a televisão. Aí teve um certo dia que nós chegamos lá, a porta estava fechada, a janela estava fechada, e a gente bateu lá e ela apareceu e falou: olha, a partir de hoje, quem quiser ver televisão aqui em casa vai ter que pagar um ingresso. E outra coisa, vai ter que consumir meus produtos. Canjica, salada de frutas, arroz doce, pastel, café, suco. Negócio. Aí, fomos forçados a fazer o que ela... Como é que começou o cinema. E aí a gente acompanhava aqueles seriados de antigamente, Sei. né? Rin-Tin-Tin, Os Três Patetas, tinha Bonanza, tinha as novelas que estavam começando na Rede Globo, Sim. na TV Tupi, essas redes de televisão que surgiam primeiro, as primeiras redes de televisão do Brasil. A gente ficava muito encantado, tá? E eu principalmente. Aí quando a gente voltou para Minas Gerais, a minha família, Sim. no ano de 74, que eu conheci o Jackson Antunes, ainda menino, com 13 anos, engraxando os sapatos
na Praça Dr. Rockert, lá de Janaúba, né? E a gente fez uma amizade e tal. Você foi morar lá? Morar em Janaúba, de Brasília nós fomos para Janaúba. Minha família era igual cigano, só vivia mudando e tal. E aí a gente tinha um hábito, eu e ele, mais o Paulo, a gente tinha um hábito de ir ao cinema, assistir os filmes do Christopher Lee, que fazia o Conde Drácula. Foi o ator que imortalizou esse personagem. Sei. A gente gostava de assistir. Aí quando a gente reunia, um comentava para o outro, eu tenho muita vontade de aparecer nessa tela grande aí e tal, deve ser muito bom, né? Fazer o que eles fazem, e aí ter esse pessoal assistindo, ter uma legião de fãs, aquela coisa. Eu falei, foi o momento que eu falei, para a gente chegar nesse ponto, nós temos que fazer teatro, começar pelo teatro. Aí foi quando nós criamos o primeiro grupo de teatro do nosso quarteto, né? Chamava-se Grupo Planeta, lá em Janaúba. E, por sinal, estreamos com uma peça de terror também. Baseado nessas histórias que a gente assistia, o Jackson, juntamente com o Paulo Campos, que eram duas pessoas inteligentíssimas, resolveram escrever um texto, que a gente não tinha texto na época, a gente vivia na ditadura, né? Na época da ditadura, tudo era proibido. Eles resolveram escrever um texto chamado Chácula, o Filho do Drácula. Chácula, ótimo. Chácula. Olha a criatividade de Jackson Antunes. E foi um alvoroço na época, né? Porque a pessoa não tinha hábito de ir ao teatro, aqui a gente fez uns cartazes bonitos, naquele tempo não tinha gráfica. A gente fazia uns cartazes, fazia as fotos, recortava as fotos, colava numa cartolina, escrevia à mão, que o Paulo Campos era letrista, né? Ele era pintor de letras. Ficava um cartaz bonito, aí ele tinha que fazer um cartaz por cada vez. Se fosse fazer 20, tinha que fazer 20 vezes o mesmo cartaz. É muito interessante. É tudo não muito. Tinha Xerox. Não tinha nada, não tinha nada. E daí começou a nossa trajetória. Depois o grupo acabou, nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu e o Jackson, né? Nós fomos para o Rio de Janeiro, a gente queria seguir. A gente queria continuar na nossa trajetória de atuar em teatro e, se possível, fazer cinema um dia, né? Chegamos ao Rio de Janeiro, a primeira coisa que aconteceu comigo e ele, o Jackson, foi ser assaltados, roubaram o nosso dinheiro, nossas roupas, e aí começou como é que se fala? Peregrinação, né? Peregrinação. Eu lá no Rio de Janeiro, dormindo debaixo de viaduto, e vivendo assim nas ruas como um mendigo mesmo, entendeu? Interessante, né? As pessoas não fazem ideia do caminho que percorreu quem hoje está numa situação mais estável, né? Por isso que a gente deve sempre respeitar o artista, né? E respeitar a todas as pessoas, porque a gente não sabe que a pessoa passou para estar onde está. Eu até interferi aqui na sua fala e chega num momento muito bonito dessa história, porque esses momentos são bonitos. Porque foram esses momentos que tornaram vocês as pessoas que vocês são hoje. Com certeza. Nós vamos ouvir mais isso sobre a sua história, que se mistura com a história do Jackson Antunes, após o nosso intervalo. É num instante. Busque o seu copo com água para a nossa oração ao final do programa.